Mulher negra, existe alguma coisa que é impossível para Deus? Eu te pergunto isso porque eu estava limpando a igreja um pouco mais cedo e eu estava orando para Deus sobre uma mensagem que eu queria trazer para vocês, e o Espírito Santo me incomodou muito com a história da mulher do fluxo de sangue, que está no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 34. E essa mulher do fluxo de sangue, o Espírito Santo foi me mostrando que ela tem uma relação muito forte com a nossa história da mulher negra. E eu creio que o Espírito Santo ele quer falar com alguém hoje nesse vídeo. Para você entender um pouco da história que você vai ler, o fluxo de sangue, né, que é uma hemorragia muito grande no corpo daquela mulher, ela já tinha gastado todos os seus recursos com médicos, com remédios, com terapias alternativas. Quem sabe ela procurou a cura em religiões, em rituais, em templos religiosos. E ela usou tudo o que tinha, tudo que ela tinha, o que ela não tinha, para encontrar a cura. Essa doença de perder sangue, né, naquela época, ela impedia as pessoas, a pessoa que tinha essa enfermidade, de viver dentro da coletividade. Então, ela, além de gastar todos os seus recursos, ela também vivia isolada, porque ela era considerada impura pela sociedade. Ela era considerada alguém que tinha que manter-se distante da comunidade por causa do seu derramamento de sangue. E o Espírito Santo estava me incomodando, e eu fui ler essa passagem de Mateus 5, né, da mulher do fluxo de sangue. E o que eu quero me refletir hoje com você na palavra de Deus é: qual foi o momento que essa mulher, ela decidiu deixar de apenas ouvir falar que Jesus curava o corpo, a alma e o espírito, e decidiu se levantar e tocar em Jesus? Ela decidiu se levantar e não apenas ouvir falar que ele curava, que ele libertava, que ele mudava histórias. Ela decidiu que queria ver isso acontecer na vida dela, acontecer na família dela, acontecer no corpo dela, acontecer na mente dela, porque ela já tinha tentado de todos os meios em outros lugares encontrar cura e não tinha conseguido. Mas ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar desse Deus que liberta, que cura e que ressuscitava mortos, que curava, ela venceu esse medo da multidão e entrou no meio da multidão e decidiu apenas tocar em Jesus. Ela podia ter chegado nele, ter jogado-se aos seus pés, ter falado a situação dela para Jesus e ter pedido a cura. Mas lembre-se, ela tinha um fluxo de sangue, uma enfermidade que, em tese, ela nem deveria estar no meio daquela multidão. Então ela foi ousada e apenas tocou na orla do vestido de Jesus, porque ela teve uma fé que, se apenas tocasse, se ela apenas chamasse a atenção de Deus, ela conseguiria ver o milagre na vida dela. Mulher negra, a gente traz vários vídeos aqui sobre como Jesus ama você, sobre como ele tem um projeto especial, como Deus, ele não nos vê como a sociedade, como as nossas limitações, como os nossos medos, inseguranças e até mesmo como as enfermidades. E aqui, quando eu falo enfermidade, eu falo tanto do corpo quanto da alma. De repente você está vendo esse vídeo e você não tem um câncer, você não tem uma enfermidade no seu corpo físico, mas a sua alma está doente. Às vezes você senta e chora e não sabe por quê, e não consegue entender porque você olha ao seu redor e há tantos recursos, há tantas pessoas que dizem que te amam,
mas dentro de você é um vazio que nada, festas, viagens, amizades, amores, consegue preencher. Talvez, mulher negra, você seja hoje essa mulher do fluxo de sangue, que está há tanto tempo nessa prisão, nessa enfermidade, tanto física como espiritual, e você chega aqui nesse vídeo, que você acha que entrou por acaso, e você escuta falar de Jesus, o Jesus que cura, o Jesus que te vê como a sociedade não te vê, o Jesus que quer te libertar. Será que não está na hora de você decidir não apenas ouvir falar desse Jesus, mas contemplar a glória dele na tua vida? Contemplar o que ele pode fazer na tua história? Contemplar como ele pode mudar a tua vida de um jeito que a religião, de um jeito que os médicos, de um jeito que as amizades, as viagens jamais vão preencher? Porque quando você for ler essa passagem de Marcos 5, 21 ao 34, você vê que essa mulher, ela não tinha visto Jesus ainda. Ela não tinha contemplado a glória desse Jesus na vida dela. Mas ela tinha ouvido falar. E de ouvir falar, ela decidiu se aproximar desse Deus. Ela decidiu enfrentar a multidão, enfrentar os julgamentos, porque ela poderia ser, de fato, apedrejada. E ela não se importou, porque ela já tinha perdido tudo já, todos os recursos. Ela queria tocar no Mestre, ela queria contemplar essa salvação na vida dela. E olha que coisa interessante aqui, quando você lê a passagem, eu imagino que Jesus, que sabe de todas as coisas, ele já sabia que aquela mulher tinha tocado nele. Ele já sabia da doença dela. Já sabia o que a sociedade pensava daquele fluxo de sangue, que ela é impura, que ela é imunda, e por isso ela deveria viver isolada. E quando ela tocou nele, ele lindamente perguntou: "Que foi que me tocou?" E os discípulos falaram assim: "Mestre, a multidão te aperta, como assim você vai perguntar quem me tocou?" Ele fez essa pergunta para ela, mulher negra, porque ele queria que ela falasse e todas as pessoas que estivessem ao redor soubessem que ela estava curada daquela doença que a isolou da sociedade. Então, ele a perguntou na frente das pessoas não para colocá-la em situação de risco, mas para inseri-la novamente na sociedade, para inseri-la novamente naquela sociedade que jogava ela no canto, como imunda, como suja, como uma mulher amaldiçoada, como uma mulher que não tinha Deus. Então ele perguntou, ele poderia ter deixado passar, porque ele é Jesus, qualquer pessoa que tocasse nele, ou na sombra dele, era curada. Mas como ele queria fazer o milagre completo na vida dela, não apenas curá-la, mas inseriu-a novamente na sociedade, ele fez essa pergunta. E talvez esse vídeo é o início do que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer, mulher negra, te curar. Não sei se é na mente, não sei se é no coração, não sei se é no corpo. Você crê que Deus, ele ainda cura? Ou você acha que esses milagres só aconteceram há anos atrás e que Deus não pode curar você que está no hospital nesse momento vendo esse vídeo? Ou que ele não pode mudar a tua história? Que esse Deus que está aqui nessa palavra, ele só fazia isso no passado e hoje não faz mais. Ele faz. Jesus, ele ainda faz milagres. E ele quer fazer o milagre na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Mas a pergunta que fica nesse vídeo: até quando você vai ficar apenas ouvindo falar de Jesus? Até quando você vai acompanhar os vídeos, achar interessante, vai pegar a Bíblia vez ou outra, vai orar quando as coisas ficar apertadas? Até quando? Porque Jesus, ele quer ter um relacionamento íntimo contigo. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ser teu marido. Ele quer ser o teu provedor.
Ele quer ser o primeiro e o último na tua vida. Essa mulher, ela decidiu não ficar apenas ouvindo falar. Ela pensou, poxa, eu já gastei com recursos, com religião, com todos os métodos alternativos, ninguém me curou. E estão falando que esse Jesus cura? Eu é que não vou ficar aqui banho-maria. Se eu vou morrer apedrejada pela multidão ou não, pouco me importa. Eu tenho que tocar nele. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa minha história, para mudar essa minha situação, porque do jeito que tá, não pode. Talvez não falte em você, mulher negra, essa indignação com a situação que você está, porque enquanto você achar que Deus não pode te curar, e você apenas ouvir as mensagens e falar, ah, legal, eu ouvi um testemunho que alguém foi curado. E você? E a tua cura? E o teu milagre? Você não quer, como a mulher do fluxo de sangue, contemplar na tua vida? Porque eu quero. Eu creio que Deus, Ele vai me fazer contemplar coisas que os meus olhos ainda não viram e meus ouvidos ainda não ouviram, porque Ele é fiel para cumprir cada promessa. Ok? Vamos orar? Eu oro para que o Espírito Santo, Ele te incomode, mulher negra, a não apenas ouvir falar de Jesus, mas se aproximar dele, ser amiga dele, e que você possa ver com os teus olhos, contemplar aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Jesus, aquilo que a palavra de Deus pode fazer na tua vida. Não apenas de ouvir falar, mas de vivenciar isso na tua história, na tua casa, nos teus relacionamentos, na tua finança e o mais importante, na tua alma. Eu creio, em nome de Jesus. Esse é o vídeo especial de sábado do Projeto Balaia. Se você está gostando dos vídeos com a visão de mulher negra aqui na Palavra de Deus, com aplicação prática na nossa vida, venha conhecer o Projeto Balaia, se inscreva, curte, comenta, compartilhe com outra mulher negra. E nunca se esqueça que Jesus te ama. Um beijo no seu coração. Tchau.